Sejam bem-vindos ao canal do Top 10 List. Vocês sabem quais foram as guerras que deixaram mais mortos pelo mundo? O homem vive em guerra desde o princípio da criação, seja por motivo pessoal, discórdia, religioso, racial e político, ou por disputa de territórios, economia e poder. Esses conflitos sempre tiveram consequências e mortes, porém com a criação e a evolução das armas, as guerras ficaram fora de controle e as mortes passaram a ser em massas, inclusive para pessoas que não tinham nada a ver com as batalhas. Por isso listamos quais foram as guerras mais sangrentas da história. Nossa lista inclui as estimativas das mortes que foram diretamente ou indiretamente causadas por tais guerras. Destes números se incluem mortes de militares e civis, assim como outras mortes causadas pelo resultado da guerra, como epidemias, infecções, fome, atrocidades, genocídios e etc. Então, fiquem ligados porque conheceremos agora as 10 guerras mais sangrentas da história. Vamos à lista do Top 10! Top 10! E em décimo lugar temos a Revolta Dungan, que deixou entre 8 milhões a 12 milhões de pessoas mortas. A Revolta Dungan, também conhecido como Guerra das Minorias, foi uma guerra religiosa que aconteceu na China entre 1862 a 1877. Foi uma revolta dos membros da Hui e outros grupos étnicos islâmicos com o objetivo de criar um país muçulmano. Essa revolta foi incentivada pelos líderes da rebelião Taiping. Antes da guerra, a população de Tianti totalizava 13 milhões de habitantes e pelo menos 1.750.000 eram Dungan. Porém, após a guerra, essa população caiu para 7 milhões. Top 9! E em nono lugar temos as investidas de Tamerlane, que deixou entre 15 milhões a 20 milhões de pessoas mortas. As investidas de Timur aconteceram no Oriente Médio, Ásia, Índia e Rússia entre 1369 e 1405. O Império Timúrida chegou a ter 5,5 milhões de metros quadrados, mas para isso dizimou muitas pessoas, principalmente do Império Otomano. Top 8! E em oitavo lugar temos a Segunda Guerra Japonesa, que deixou aproximadamente 25 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi travada entre Japão e China antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O motivo principal da guerra teria sido a intenção do Japão de colonizar terras chinesas e a tentativa de anexar Manchúria ao seu império. Em decadência e desvantagem, a China pediu ajuda à Liga das Nações, então outros países tentaram intervir. E aí a guerra se alastrou com o Japão invadindo a China e bombardeando Xangai, Nanquim e toda a região sudoeste. A guerra só terminou quando os Estados Unidos fizeram um bombardeio aéreo nas cidades de Iwo Jima e Okinawa, culminando com o lançamento de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, qual destruiu completamente as 2 cidades, causando assim a rendição do Japão. Top 7! E em sétimo lugar temos a conquista da dinastia Ming pela dinastia Qing, qual deixou aproximadamente 25 milhões de pessoas mortas. As disputas entre as dinastias Ming e Qing aconteceu na China. A dinastia Ming governou a China de 1368 a 1644, depois da queda da dinastia Mongol. Ela marcou por reconciliar toda a tradição chinesa. Porém, em determinado momento, as coisas não foram bem com a agricultura abalando a economia da China. Então, nesse período, começou uma revolta dos camponeses, culminando com a invasão dos Manchus ao norte do Império, quando a dinastia Ming foi derrotada. Nesta região, os Manchus expandiram seus territórios através de muitas mortes, estabelecendo assim o Império do Grande Qing. A dinastia Qing foi a última dinastia imperial. Eles governaram de 1644 até 1917, quando houve uma revolução, sendo criada a República da China. Top 6! E em sexto lugar temos a rebelião de An Lushan, que deixou entre 33 milhões a 36 milhões de pessoas mortas. A rebelião de An Lushan foi uma rebelião militar que aconteceu na China durante a dinastia Tang, também conhecida como rebelião Anti e rebelião Qianbao. A rebelião abarcou 3 imperadores e durou 8 anos. O primeiro, Xuanzong, teve que abandonar a capital com toda a sua corte. O segundo, Suzong, filho de Xuanzong, foi proclamado imperador pelo exército, enquanto que outro grupo de oficiais proclamaram Jinling como imperador em Nanjing. An Lushan foi assassinado pelo próprio filho em 757, que continuou a rebelião, sendo logo depois morto por Shi Siming.
Esta rebelião foi suprimida durante o reinado de Daizong. Apesar de resultar vitoriosa, a dinastia Tang ficou fortemente enfraquecida, vendo-se afetada pelo crescente poder dos chefes militares. Top 5! E em quinto lugar temos a Guerra dos Três Reinos, que deixou entre 36 milhões a 40 milhões de pessoas mortas. A Guerra dos Três Reinos se deu na China, num período de desunião chamado de 6 dinastias. O ponto de partida desta guerra se dá no período da Revolta dos Turbantes Amarelos em 184. De 190 a 220 foi marcado por lutas caóticas entre generais em várias partes da China, terminando só em 280, quando o imperador Sun Hong rendeu-se. Esta data marcou o fim da era dos três reinos rivais, sendo eles Wei, Shu e Wu. Este período dos três reinos foi um dos mais sangrentos da história da China. O censo da população na dinastia oriental antes dos Han relatou uma população de aproximadamente 56 milhões, mas depois, no censo da dinastia ocidental posterior de Jin, relatou uma população de 16 milhões. Top 4! E em quarto lugar temos a Rebelião Taiping, que deixou entre 20 milhões a 60 milhões de pessoas mortas. A Rebelião Taiping foi um confronto entre as forças da China Imperial e um grupo inspirado por um místico autoproclamado chamado Huan Xinquan, que se dizia ser o irmão mais novo de Jesus Cristo. Seu objetivo era criar uma nova cultura, substituindo a tradição confucionista e budista por algo novo, como o cristianismo, moldado conforme suas ideias. A rebelião começou na província de Guangxi e estendeu-se rapidamente pela região do Rio Azul. A guerra só acabou após as tropas imperiais, com a ajuda de militares ingleses e norte-americanos, reconquistarem Nanquim, onde após um cerco mataram o Hong Xinquan. Top 3! E em terceiro lugar temos a Primeira Guerra Mundial, que deixou entre 20 milhões a 65 milhões de pessoas mortas. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global centrada na Europa. O conflito envolveu as grandes potências do mundo, que organizaram-se em duas alianças opostas, onde mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, participaram e mais de 9 milhões de combatentes foram mortos. Entre as causas da guerra inclui-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da Europa, como os impérios alemão, austro-húngaro, otomano, russo, britânico, francês e italiano. A guerra começou entre Áustria e Sérvia, se alastrou pela Europa tomando áreas de dramaticidade, só acabando com o rendimento alemão em 1918 após a entrada dos Estados Unidos no cenário com seus novos meios de combates aéreos. Nenhuma outra guerra mudou o mapa da Europa de maneira tão drástica. 4 impérios desapareceram após o fim do conflito: o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Por isso recebe a nossa medalha de bronze! Top 2! E em segundo lugar temos as investidas mongóis, que deixou entre 40 milhões a 70 milhões de pessoas mortas. As investidas mongóis se deram ao longo de quase todo o século XIII. Liderados inicialmente por Gengis Khan, os mongóis empreenderam 265 anos de invasão por toda a Ásia e parte da Europa, concretizando a formação de um dos mais extensos impérios de toda a história, com mais de 12 milhões de quilômetros quadrados. Do ponto de vista cultural, os mongóis eram dotados de uma forte tradição militar em que qualquer contenda era resolvida por meio de luta. Primando a formação de um exército de soldados que dominassem a montaria e o arco, Khan realizou violenta política expansionalista em busca de riquezas, terras e escravos. Porém, em 1227 foi vencido pela malária. Depois da morte de Khan, o império começou a decair devido às guerras internas pela sucessão do poder. Dividindo-se em 4 impérios, foram derrotados em 1368 pela dinastia Ming, sendo finalmente dissolvida. E recebe a nossa medalha de prata! Top 1! E em primeiro lugar no topo está a Segunda Guerra Mundial, a qual deixou entre 60 milhões a 85 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que durou 6 anos, envolvendo a maioria das nações do mundo organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Foi
Foi a guerra mais sangrenta da história e também a mais abrangente, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em um estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade e recursos a serviço da guerra, deixando marcado na história um número significativo de ataques contra civis, incluindo o Holocausto e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. A guerra começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista e pelos ataques da França e do Império Britânico contra os alemães. Nesta época, muitos países já estavam em guerra. Depois de tomarem proporções dramáticas, a guerra terminou em 45 com a vitória dos aliados, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social do mundo. Foi aí que foi criada a ONU. Esse foi o conflito mais letal da história humana, resultando entre 60 a 85 milhões de mortes, e por isso merece a nossa medalha de ouro! E se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Assim você estará ajudando no crescimento deste trabalho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!